E aí, pessoal? Esse é mais um vídeo da série de resolução dos problemas do Advent of Code da edição de 2023, né? E eu estou trazendo mais um daqueles problemas que a gente já resolveu anteriormente, eu e o Ricardo, né? O Stamato. Esse problema a gente gastou bastante tempo nele e depois você vai ver nos créditos aí, na descrição desse vídeo, o vídeo que a gente acabou tomando como base para conseguir chegar nessa solução, né? Inicialmente, a primeira parte do problema até dá para resolver só com força bruta, é, mas a segunda parte tem uma pegada aí de programação dinâmica, memoization. Não vou entrar no mérito aqui do que é o que e me arriscar a falar alguma besteira, mas a gente precisou ver alguma solução para conseguir entender qual a abordagem para resolver esse problema. Tá? Eu vou pular um pouco da história dessa vez, pessoal, para não deixar o vídeo super longo. Mas o que acontece aqui, basicamente, né? Ele diz que ele tem uma lista de fontes termais, tá? E do estado dessas fontes termais. Então, o que acontece aqui? Eu estou pegando essa terceira linha aqui como exemplo. Deixa eu dar zoom aqui na explicação, depois a gente tira esse zoom. Estou pegando essa terceira linha aqui como exemplo, né? Que ele fala o seguinte: cada pontinho é uma fonte termal que funciona e cada joguinho da velha é uma fonte termal que não funciona, né? Então, um registro normal, uma instância do problema normal, seria, por exemplo, esse cara aqui que diz que tem uma fonte operacional, uma não operacional, uma outra operacional e três fontes não operacionais, não vou ler a linha toda, né? Seguido de uma lista de números que falam o tamanho desses blocos, tá? Então, esse 1, 3, 1, 6 é porque a gente tem uma não operacional, três não operacionais, uma não operacional, seis não operacionais, tá? Só que esses registros estão danificados. Então, o que acontece? O registro que o problema nos dá tem esses pontos de interrogação, que é onde a gente não sabe se tinha um ponto ou tinha um jogo da velha, mas esses números aqui estão corretos. Ele quer saber o total de soluções possíveis para essas instâncias do problema. Então, aqui, por exemplo, que tem um e 3, a gente tem, eu acho que só uma solução possível, né? Que é ter aqui um jogo da velha, aqui na segunda posição, ponto, aqui outro jogo da velha, e três jogos da velha que vai casar com esse um e 3. Mas, por exemplo, nesse 3, 2, 1, né? O 3, assim, a gente intuitivamente sabe que só pode estar aqui, né? Mas o 2 e o 1 podia ter um 2 aqui e um aqui, podia ter um 2 aqui e um aqui, ou sei lá, um 2 aqui e um aqui. Tem várias soluções diferentes para esse problema. Tá? Antes mesmo da gente pegar no código, deixa eu tentar explicar a abordagem que foi tomada para ficar um pouco mais fácil de, de entender. Né? É, a gente construiu uma função recursiva, né, que os principais parâmetros dessa função é aquela string que é dada para a gente. Então aqui, por exemplo, tem um interrogação, ponto, ponto, interrogação, ponto, né? E a posição que a gente está trabalhando dentro dessa string. Então a gente começa aqui com a posição zero, esse i igual a zero. Aí conforme a gente vai avançando nessa inspeção da string, esse i vai crescendo, tá? Então imagina que eu fizesse uma solução só com força bruta, tá? Sem as outras questões que a gente vai abordar aqui. É, Poderia começar com essa instância do problema. Toda vez que eu visse uma interrogação, eu vou precisar abrir duas novas instâncias do problema, né? Uma instância substituindo essa interrogação por um ponto, que seria esse cara daqui da esquerda, e uma outra instância substituindo essa interrogação por um jogo da velha, né? Então, seguindo esse raciocínio, quando o i era igual a zero bateu nessa interrogação, a gente abriu duas novas instâncias do problema, né? E essas instâncias, conforme foram sendo é, inspecionadas, quando bateu no outra interrogação, na segunda interrogação, foram abertas duas novas instâncias do problema. Então, e eu troquei aqui, né? Imagina que aqui eu abri
essa linha de execução onde eu substituí por ponto. Esse cara, quando bater na interrogação, aqui o caractere está trocado, ele vai, de novo, abrir uma linha de investigação, onde esse segundo interrogação vai ser substituído por um ponto, e a outra linha de investigação, vamos dizer assim, ele substitui essa interrogação por um jogo da velha. Tá? Então, o raciocínio da força bruta é essa. Né? Então, aqui, repara, interrogação virou jogo da velha. Quando achou o segundo interrogação, é problema de copy-paste, pessoal. Ah, não, aqui está certo. Né? Aqui ele virou ponto e aqui virou jogo da velha. Então, a gente acabou estressando, no fim das contas, 4 combinações possíveis para interrogação. Né? O primeiro virou ponto, o segundo virou ponto. O primeiro virou ponto, o segundo jogo da velha. O primeiro jogo da velha e o segundo ponto. E jogo da velha, jogo da velha. Tá? E qual a ideia dessa abordagem? Né? É que esse cara aqui vai continuar sendo executado. Então, por exemplo, aqui, vou pegar só essa perna aqui de execução, por exemplo. Né? É, aqui o i era igual a 3. Opa, vamos lá. Aqui o i era igual a 3. Estou só pegando o cara errado aqui, né? Aqui o i é igual a 3. Na próxima vez que a gente for executar, esse i vai ser igual a 4, o i vai ser igual a 5, até uma hora que a gente vai chegar no final. Vou até botar aqui um 3 pontinhos em vez de, de uma seta. Então, no final, quando a gente chegar ao fim dessa linha de execução e que o i for igual a 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui tem tamanho 5, né? Na hora que o i for igual a 5, a gente vai saber que chegou da inspeção e vai olhar, opa, a resposta que eu achei é igual à resposta que eu esperava? Se a resposta for igual, eu vou dizer que aquela é uma linha válida. Se não for igual, vou falar que é uma linha inválida. Como é que eu digo que é uma linha válida? Retorno 1 e a linha inválida eu retorno 0, porque no fim das contas eu quero ir somando isso aqui para cima e esse cara aqui vai me dar a soma de todas as instâncias. Deixa eu falar com um exemplo aqui melhor, né? Imagina que a resposta que a gente está querendo, apesar de aqui no input do problema sempre tem mais de um item nessa lista, né? Imagina que a gente tem uma lista que só tem o 1, tá? Então eu estou esperando que isso aqui retorne 1, tá? Vamos dizer que é isso. Então nessa linha de investigação, repara essa aqui, né? A resposta desse cara aqui vai ser um array vazio. Quando for um array vazio, eu vou retornar 0, tá? E aí, como são chamadas recursivas, essa perna toda aqui vai me entregar para esse cara aqui um valor 0. Eu cortei aqui, né? Já essa perna, na hora que a gente bater no i igual a 5, a gente vai ver que essa resposta aqui, né, tem um jogo da velha. Então, na verdade, ela é um jogo da velha. Como ela é igual à resposta que eu estou esperando, que é esse 1, esse cara vai me retornar o valor 1. Então, isso aqui vai subir, né, pela recursão, e essa perna aqui de investigação vai me dar o valor 1. Aqui, analogamente, né, a gente vai chegar até o i igual a 5, vai ver que essa perna aqui tem um jogo da velha, então ela também me dá o valor 1. Vai subir, isso aqui também vai dar 1. E por último, esse cara aqui que tem dois jogos da velha, né, quando o i for igual a 5, ele vai me dar um array com valor 2. E aí a gente vai olhar que esse 2 não é igual a esse 1, né, a resposta esperada. Então isso aqui também vai me dar um valor 0. Então, se está tudo certinho, o número de respostas possíveis é esse 1 mais esse 1, que vai ser igual a 2. Essa aqui vai ser a resposta para nossa instância do problema. Tá? Entendido isso, né, o problema, a entrada do problema, a gente conseguiria fazer por força bruta se fosse simplesmente isso, porque assim, as entradas não são tão grandes, né? Você vê aqui, imagina, para cada instância do problema que eu vou acabar abrindo duas novas linhas, para cada interrogação eu abro duas novas execuções, então, sei lá, 2, 4, 8, 16, 32, 64. A gente vai ver aqui que é
sei lá, deve estar na casa de milhares, na casa de milhões, é um negócio que dá para tentar por força bruta, né? Isso se não fosse a segunda parte do problema, tá? O que a segunda parte do problema fala? É que todas essas instâncias do problema precisam ter seu tamanho multiplicado por 5, né? E além disso, a gente ainda bota uma interrogação entre essas instâncias do problema. Então, o que ele quer dizer? É que, por exemplo, se eu tenho uma instância aqui que era, sei lá, interrogação, ponto, 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 vamos dizer, esse cara na segunda parte do problema é interrogação, ponto, 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 interrogação, interrogação, ponto, 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 interrogação, eu estou falando interrogação jogo da velha. Jogo da velha, ponto, 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 interrogação, jogo da velha, ponto, ponto, ponto. Isso aqui se repete uma, duas, três, quatro. Ainda tem uma quinta vez aqui que eu não botei, né? Então, esses problemas aqui que davam para executar na força bruta passam a ser problemas, sei lá, de tamanho 70, 80, tem um monte de interrogação. Ah, esses conjuntos aqui, né, do esperado, também são multiplicados por 5. Então, se esse problema que eu estava dando de exemplo, né, interrogação ponto, 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 e ele era um cara que era para ver se, sei lá, era 1, 2, né, a gente vai ter 1, 2, 1, 2, 1, 2, né, vai ser um problema que o conjunto ali é de tamanho 10 e não mais de tamanho 2, né. Então, claramente, ele faz isso para garantir que a gente não está resolvendo com força bruta, tá? Então, já viu que essa parte da força bruta não funciona ali para parte 2 e o problema da parte 2 e da parte um pode ser resolvido com a mesma solução. Então, o que a gente precisa primeiro pensar, né? Tem alguma maneira da gente usar os pedaços de problema ou os problemas que já foram resolvidos anteriormente para a gente tentar resolver a instância do problema corrente que a gente está olhando, né? E repara que até então a gente só falou, né, da string que a gente estava olhando inicialmente. Eventualmente, quando encontrar a interrogação, a gente vai gerar novas strings para poder passar isso para frente, né? E a posição que a gente estava lendo num dado momento, né? Para a posição da string que a gente estava lendo num dado momento. Deixa eu ver se eu consigo apagar essas coisas aqui que eu botei. Vou pegar aqui a borracha, né? Porque agora a gente precisa de mais informação para conseguir reaproveitar essas instâncias, tá? E aí, pessoal, o que acontece aqui? A gente precisa entender que instâncias de problemas são equivalentes para a gente conseguir fazer o tal do reaproveitamento, né? E se a gente for olhar, quiser usar simplesmente, cara, beleza, a maneira mais intuitiva de olhar se uma instância equivalente seria usar esse S, né, a string que a gente está olhando ali num dado momento, e o I. Só que essa não é uma escolha muito boa porque esse S varia demais, né? Vamos dizer assim, o que faz o problema explodir, na verdade, é o número de combinações de S. Então a gente precisa encontrar uma maneira melhor de achar instâncias equivalentes, é o que eu vou tentar explicar agora, né? Aqui eu estou tentando demonstrar uma string do problema, né, uma instância do problema, em que a gente, por exemplo, está com i indo até esse caractere, até esse último ponto, e aqui essa linha são coisas que não vão acontecer e que eu não sei o que vai acontecer. Não sei se vai ser todo ponto, não sei se vai ter interrogação, não sei se vai ter jogo da velha, não importa, né? Eu estou olhando aqui até esse caractere que é justamente o caractere apontado por i, tá? Então, quando a gente está resolvendo esse problema, para a gente, essa instância aqui é equivalente a essa porque a gente achou um pedaço, né, uma unidade nessa resposta parcial, e beleza, ainda não sei o que eu vou achar para frente, mas até aqui eu já achei esse um jogo da velha, certo? A mesma coisa aqui, ó. Tô no mesmo i, né? Repara que o i é igual a, sei lá, a 7, a 8, né? Não tanto faz. Imagina que é 7, não vou ficar aqui contando os caracteres. Mas eu já encontrei esse cara.
eu já encontrei esse cara aqui também nessa outra instância, então tá igual essa resposta. E o que vai acontecer aqui ainda não importa, só quero saber se até o caractere que eu estou agora, se essa resposta é equivalente, né? E o mesmo para essa terceira instância aqui. Então, o que eu estou falando? Esses caras aqui são todos equivalentes uns aos outros, né? Então, repara, o S é diferente, mas esse cara aqui que fala qual é a minha resposta parcial é igual. Então, isso aqui é uma coisa que me diz que assim, eu já dá o clique assim, ah, beleza, então eu não dependo do S para saber se um cara é equivalente. Eu dependo do I, né, que é o caractere que a gente está agora, é o primeiro cara que eu vou depender, e o segundo cara que eu vou depender é a solução parcial, vamos chamar assim. Então, uma vez entendido essa primeira parte da equivalência, tem uma segunda parte da equivalência que não é tão simples assim de sacar, né? Que é o tamanho do bloco de jogos da velha que você está lendo em um determinado momento. E eu explico o porquê, né? Imagina que o i, para essas três instâncias aqui do problema, né, a gente está com i igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente está lendo essa bolinha, 3, 4, 5. A gente está lendo essa bolinha, 3, 4, 5. E a gente está lendo essa bolinha aqui, né? Então, o problema está parando aqui da esquerda para da marca para a esquerda, né? A gente olha aqui esse critério de equivalência, né? E a gente fala, putz, cara, o i igual a 5, né? É, o, a resposta parcial que eu achei até agora é o 1 e o resto aqui ainda não sei o que vai vir. Então essas três instâncias, quando o i igual a 5, são equivalentes. Porém, quando a gente chega aqui nesse i igual a 7, né, imagino, esse cara, eu comecei a ler um bloco, né? E vamos dizer assim, o tamanho do bloco que eu estou lendo no momento é igual a 1. Então eu vou chamar esse cara aqui de M por hora, tá? Esse cara é igual a 1, tá? E aí, por que, que ele não é equivalente a esse cara aqui que eu ainda estou lendo um ponto e por que, que não é equivalente a esse cara aqui que eu ainda estou lendo um ponto, né? Daqui, esse cara vai virar um 1,1, né? Vamos dizer, o que pode acontecer, né? Ainda não estou nem olhando o último caractere aqui. Mas vamos dizer que essa string vai acabar aqui. Enquanto esse cara aqui vai virar um 1,1, esse cara aqui, o máximo que vai acontecer, ele virar um cara de tamanho 1, e esse cara aqui pode virar um cara de tamanho 1. É, ou então, se continuar, né, que é o caso aqui, esse cara vai virar 1,2, né, que é justamente o que está acontecendo aqui nesse texto, né, ele vai crescer para um problema que tem essa forma de um bloco 2 e o resto eu não sei o que vai acontecer, enquanto esses caras aqui vão virar um cara do shape, né, do formato 1,1, e se vier um ponto aqui depois desse último caractere, aí sim, vai ser 1,1, 1,1, 1,2. Essas respostas vão ser incompatíveis, né? Ah, cara, se tiver mais três joguinho da velha, cara, vai ser um 4, um 4 e esse cara aqui vai ser um 5. Então, quando a gente precisa verificar se as soluções são equivalentes, a gente olha basicamente três critérios. O I, né, o caractere que eu estou lendo, que é o primeiro critério. A segundo critério que a gente usa é o que eu identifiquei até agora da solução, porque, sei lá, uma solução que começa com 2 é diferente de uma solução que começa com 1, e esse tamanho do bloco que está sendo lido em um determinado momento. Tá? Então, é, esses são os conceitos que a gente precisa entender, precisa usar para resolver esse problema. Se Vamos mostrar agora o código, mas talvez se não entender alguma coisa aqui, vale a pena dar uma voltadinha no vídeo para conseguir entender de forma mais fácil o código. Tá? E aliás, o código eu já estou trazendo ele implementado. Né? Tem muito, apesar de ele não ser muito longo, tem bastante detalhe aqui. Inclusive estava gravando um vídeo com o Stamato e a gente acabou jogando o vídeo fora porque tinha um detalhe aqui
que estava errado, enfim, fez a gente se perder um pouco aqui na conversa, tá? Então, eu vou começar aqui com a parte mais simples, que é a da leitura das informações, e eu estou trazendo uma instância do problema só com esse formato, tá? Então, estou esperando um bloco de tamanho 2, um bloco de tamanho 1, um bloco de tamanho 1, e tem só uma interrogação por hora, né? Só para a gente conseguir olhar passo a passo essa execução, tá? Vou botar um breakpoint aqui e vou debugar para a gente acompanhar juntos aqui o que está acontecendo. Tá bom. Então essa parte aqui da leitura, pessoal, não tem muito segredo, né? Estou quebrando a linha por espaço, primeiro, né? Por quê? Porque tem aqui a instância do problema, espaço e aquela lista de números. Então, joguei isso para dentro desse infos. Opa, o que está acontecendo? Ah, beleza. Estou jogando isso para dentro desse infos aqui, se você olhar esse cara. E depois, para cada info, eu estou fazendo uma tupla, né? Que a primeira parte é aquela string que descreve, né, o shape do problema, vamos dizer assim. E a segunda parte pega aqueles números, separa por vírgula e transforma todo mundo para inteiro. Então, cada instância do problema fica dentro desse instances aqui, que tem a string e a resposta esperada, aqui no caso do nosso exemplo 2, 1, tá? Aqui é só para poder chamar a primeira parte e a segunda parte do problema. Esse for aqui vai ganhar mais um número 2 aqui na próxima, quando a gente for ver o total, né, a execução completa. E aqui é só para debug, tá? Tanto esse start time quanto esse solution. E aqui começa a nossa execução, né? Para cada instância do problema que a gente leu, ou seja, para cada linha do arquivo de entrada, eu estou criando aqui um cache, já explico essa parte do caching da solução. Se for parte 1 do problema, né, que lembra, a primeira parte é só ler aquela linha e processar, a segunda a gente precisa multiplicar aquelas informações todas por 5. É uma string 5 vezes maior, a resposta esperada é 5 vezes maior. Então, se for a parte 1, esse S e esse bloco é simplesmente o que está escrito na linha, né, que vai ser o caso aqui. E aí, o número de soluções resolva para o S igual o que está lá na linha. Os blocos, e aqui eu até deveria usar outro nome, né? Eu estou chamando de answer, mas tudo bem. A resposta esperada é 2 ou 1. O que eu identifiquei de resposta até agora está vazio. E os outros parâmetros são zero. Quem são esses outros parâmetros aqui? Eu estou passando o bloco, o tamanho do bloco que eu estou lendo no momento, o i, e também na versão final eu vou apagar esse d, ele agora está aqui só para a gente mostrar a cadeia de chamadas, a pilha de chamadas aqui e conseguir explicar para vocês o que está rolando, tá? Então vamos lá, já vou botar aqui também um breakpoint na entrada desse método solve para poder mostrar a primeira chamada desse cara, né? Então a primeira chamada tem aqui um jogo da velha, uma interrogação, ponto, jogo da velha, jogo da velha, sendo que o nosso i é igual a zero. Aqui nesse d eu estou passando, vamos dizer assim, a profundidade das chamadas, né? Então eu começo com zero, e aqui nessas primeiras linhas aqui, eu não estou fazendo nada mais do que imprimir é, a chamada desse problema, tá? Então repara aqui, ó, s igual a essa string, eu botei aqui um colchete para a gente conseguir visualizar aonde o i está. Então o i está no caractere 0, né? Então aqui no caractere 0 eu botei ele entre colchete e o resto continua normal. Qual é a lógica que é implementada? Tá? Lembra aqui do nosso esquema que toda vez que encontrar uma interrogação, eu abro duas novas linhas de execução. Né? Então uma linha de execução onde eu substituo interrogação por ponto, outra linha que eu substituo interrogação por jogo da velha. Então, aqui, esse if está fazendo justamente isso, tá? Pego o caractere atual. Ah, tá. Não fiz as chamadas ainda, né? Eu pego o caractere atual, que é o S de I, né? Boto nessa variável que eu chamei de C. Retorno é quanto eu vou retornar. Esse aqui eu já explico o que é, mas é a chave do nosso cache. E toda vez que eu encontrar uma interrogação,
Ah, não encontrei interrogação ainda. Perdão. Esse cara aqui começa com o jogo da velha, né? Então, interrogação, a gente já chega lá. É, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou atualizar essa variável que me diz qual o tamanho do bloco que eu estou lendo nesse momento. Então, se eu estou lendo um ponto, é sinal de que ou eu não estou lendo nada, ou eu acabei de ler um bloco, certo? E se eu estou achando aqui um jogo da velha, eu preciso falar o seguinte: opa, o tamanho do bloco que eu estou lendo nesse momento é o tamanho do bloco que eu estou lendo nesse momento mais um. O que, que eu fiz aqui, minha gente? Igual a zero. É... Ah, tá, perdão. Hoje eu estou confuso, né? Tá aqui, ó. Se eu não estou lendo bloco nenhum, que é o caso agora, né? É... Desculpa, se eu não estava lendo bloco nenhum e achei o início de um bloco, eu simplesmente preciso incrementar essa leitura do bloco em uma unidade, que é o que vai acontecer aqui. Então, beleza. Qual o meu estado atual, que é o que é importante? Até agora não achei bloco nenhum, por isso esse array está vazio, que é o meu partial. Até agora eu estou lendo um bloco de tamanho 1. Por quê? Porque o meu S é esse aqui, jogo da velha, interrogação, papapá, e o meu I é igual a zero. Por isso que eu estou lendo um bloco de tamanho 1. Atualizei meu estado inicial, né? Exceto quando a interrogação. Quando a interrogação, já preciso despachar isso aqui para frente, né? Eu não tenho muito o que fazer. Mas agora que eu peguei meu estado inicial, esse key, cache aqui, eu vou pular agora, porque já já a gente explica para não se perder aqui na explicação. Mas é basicamente entender se eu devo ou não reaproveitar alguma solução. E aqui a condição de parada. Qual é a condição de parada? Se eu cheguei no final da minha análise. Ou seja, se eu cheguei nessas folhas aqui da árvore, né? Pô, cara, eu já acabei de ler toda a string? Acabei. Então agora deixa eu ver se essa solução presta ou não presta. E se a solução prestar, eu vou retornar 1, porque é uma solução válida. Se não, eu vou retornar 0 para contar ela como uma solução inválida, ou não contar ela. Tá? Aqui é uma outra otimização que eu também vou explicar já já. Mas o que acontece agora nesse bloco aqui é, se eu não cheguei no final, o que, que eu preciso fazer? Preciso chamar de novo essa função para solucionar o problema, só que eu preciso andar com i em uma unidade. Tá? Então imagina aqui, né? Eu estava aqui montando essa string com i igual a 3, né? Então eu estava olhando aqui até o terceiro caractere, preciso chamar com i igual a 4, preciso chamar com i igual a 5. Quando eu chamar com i igual a 5, ele vai saber que acabou, ele vai descobrir que esse cara é válido, vai retornar 1, que vai retornar 1, que vai retornar 1. Aí lembra que aqui para cima essa perna vai contribuir com o valor 1 para a solução final. Mas podiam ter vários itens válidos aqui, a gente ia contribuir com quantos itens válidos a gente achasse aqui nessa folha. Tá? É, tem aquele D ali, eu botei para poder conseguir representar visualmente aqui na, no console o que está acontecendo. Tá? Então, tentando explicar, né, o que está acontecendo aqui. A gente chamou, né, uma vez a função com, vamos dizer assim, com profundidade 0, né, que está olhando o primeiro caractere, profundidade 1 olhando o segundo caractere, que é um ponto de interrogação. Esse cara de profundidade 1 chamou um cara na profundidade 2, substituindo o interrogação por um ponto. E esse cara aqui já já naquelas verificações internas dele, viu que, opa, como eu tenho aqui um jogo da velha e um ponto, esse cara é um cara que vai me dar uma resposta 1, alguma coisa. Mas a resposta que eu estou esperando é 2, 1, lembra? A resposta que eu estou esperando é 2, 1. Pô, cara, é 1 e alguma coisa que eu não sei, já sei que esse negócio não vai dar uma resposta válida. Posso parar por aqui. Retornou. Aí esse cara de tamanho de profundidade 1 também iniciou um cara de profundidade 2 que tinha jogo da velha, ponto, jogo da velha, por aí vai. Aí esse cara, você vai ver que não vai surgir nenhuma nova linha de execução
a partir desse cara, porque a gente não tem mais interrogação, ele só vai andar com i, né? I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4, I igual a 5. Quando i era igual a 6, 2, 4, 6, aqui nesse exemplo, né? A string era de tamanho 6, ele e vai olhar, opa, peraí, o que, que eu achei até agora? 2, 1. Pô, o que eu achei 2, 1 tá compatível com esse pedaço parcial da resposta? Está compatível. Então, ele vai continuar a análise. É, e aqui, eu igual a 6, 2, 4, 6. Acho que na hora de imprimir, eu acabei imprimindo parcial, mas no fundo aqui ele completa esse parcial, né? Deixa eu mostrar aqui a condição. O que acontece? Eu imprimi no início da função, devia ter imprimido um pouquinho mais para baixo, porque aqui nessa parte do problema, ele olha essa resposta parcial, e se você tiver alcançado o final da string, né, que é esse c igual a none, né, se o i for igual ao tamanho da string, o c fica igual a none. Então, assim, se você chegou no final da inspeção, ou se você parou de ler um bloco, você estava lendo um bloco e parou de ler um bloco, ele adiciona, ele adiciona o tamanho do bloco que você estava lendo, esse parcial. Tá? Então, por isso que aqui não está aparecendo 211, está aparecendo 2.1, porque é parcial, mas logo no início da execução, esse parcial vira 211, e aqui ele vai ver, opa, 211 é igual a 211, então isso aqui é uma instância válida do problema. Tá? Essa, essa, é a, essa é a ideia por trás da solução. Aí, lembra que a gente também ficou estressando aqui o tema da equivalência e viu, né, que esse cara depende do i ser igual, depende da solução identificada até o momento ser igual, que nada mais é do que aquele, não botei o nome da variável, mas nada mais é do que aquele partial que a gente estava olhando agora, né? E depende do tamanho do bloco que está sendo lido no momento. Se a gente olhar aqui no nosso código, é esse curreading aqui, né? Então esse cara também depende de curreading para saber se é equivalente ou não. E aí, o que a gente pode fazer quando acha um problema equivalente que já foi resolvido ao problema que a gente está executando agora? Cara, para por aí e já reutiliza essa resposta equivalente. Então, o que a gente está fazendo aqui para implementar essa lógica? Tem essa variável key, que ela nada mais é do que a solução parcial, o curreading e o i, só está de trás para frente aqui a definição do key, mas tanto faz a ordem, né? Vamos dizer assim, é uma chave de um cache. E tem essa variável cache, que ela é zerada a cada instância do problema, a cada linha daquele arquivo que a gente está lendo, né? E ela guarda as soluções em função desse key, né? Então aqui eu já comecei a função. Pô, se for a interrogação, eu preciso abrir duas novas linhas de execução. Duas novas linhas de execução. Beleza, não é interrogação. Então, cara, peraí, deixa eu ver meu estado atual, atualizei meu estado atual, deixa eu ver se eu já resolvi um problema equivalente a esse antes, que é o quê? Key igual, montei a chave e aí procuro. Existe key em cache? Existe uma instância do problema com essa cara já salva? Pô, se existir, cara, já retorna essa resposta e nem faz o resto, né? Se não tiver, executa todo o resto da lógica, né? Aqui o final do problema. Ih, caramba. Espero não ter estragado nada aqui. Tá, vamos ver. Aqui, se eu cheguei no final, né, eu vou salvar na resposta final. Aqui, se eu tiver resolvendo alguma coisa intermediária, eu também salvo essa resposta intermediária. E no final, só garanto que eu sempre retorne esse hatch aqui, né? E aí, só reforçando um ponto. Quando é interrogação, eu pego basicamente esse warp zone aqui para o final, que é para retornar, seja lá o que vai me retornar da, da, das duas execuções que eu vou abrir. Uma substituindo interrogação por ponto, outra substituindo aquela interrogação por jogo da velha. Tá? Deixa eu ver se fica mais claro, pessoal. Se eu botar aqui um exemplo simples, mas que tenha mais interrogações, né? Então vamos dizer aqui que eu quero resolver esse cara.
aqui tem 1, né? Então esse cara, não, vou botar um ponto aqui. Esse cara é para ter 4 linhas de execução, eu acho, e 2 respostas válidas, né? Vou executar aqui, deixa eu ver se vai ficar mais claro o que está acontecendo. Bem, tem um breakpoint aqui, vou continuar executando. Então aqui as 2 respostas válidas, aparece muita coisa, né? Mas o primeira interrogação abriu essa linha aqui substituindo interrogação por ponto e abriu essa outra linha substituindo interrogação por jogo da velha. Chegou aqui nesse cara, ele abriu uma linha substituindo esse outra interrogação por ponto e esse outra interrogação por jogo da velha e por aí vai, né? Dá para ver essa, essa árvore de execução se formando, tá? Aí, cara, para tentar fechar a explicação aqui da solução, tem uma outra parte que é bem importante, que eu não expliquei aqui na implementação, mas é a verificação de se a resposta parcial serve ou não para a gente. Tinha esse if false aqui, mas já vou tirar ele, porque a ideia era comparar sem esse pruning aqui ou com esse pruning, tá? Mas o que a gente está fazendo aqui, né? A gente seta esse flag aqui, que é o seguinte, cara, não vou ignorar essa resposta até que... E tudo que acontece dali para baixo até que me prove ao contrário, tá? E aí, qual é o raciocínio aqui? Se a gente está lendo um ponto, né, eu quero saber se o que eu achei até o momento, se esse parcial aqui é igual à resposta esperada até aquele ponto. Então vamos dizer, eu tenho uma resposta esperada de 100 itens no array, né? Eu achei 5 itens no array até agora. Eu estou fazendo o seguinte, cara, os 5 itens que eu achei agora são diferentes dos 5 itens que tem no início da resposta esperada. Se são diferentes, eu já posso setar esse skip aqui como true, que é um flag dizendo que aquela resposta não presta, né? E aqui, se o skip tiver setado como true, eu vou retornar zero, e aí eu nem chamo o que vem ali para baixo nessa recursão. Então essa é a primeira condição, né? Eu não estou lendo nenhum bloco, pô, beleza, deixa eu ver se o que eu achei até o momento presta ou não presta. E qual é a segunda condição? Se eu estou lendo um bloco, imagina que a resposta esperada é 1, 2 e 3, vamos dizer assim. Eu estou lendo o segundo bloco e o que eu estou lendo no segundo bloco já tem tamanho 3. Então repara, a minha resposta esperada era 1, 2, 3, mas eu estou lendo algo que já vai ser 1, 3 ou mais do que 3 e mais alguma coisa que eu não sei o que é. Então, esse meu 3 que eu estou lendo agora já é maior do que o 2 que está na resposta esperada. Então, aqui também é uma condição que eu posso parar de olhar essa resposta, que eu já sei que essa resposta não vai dar certo. Tá? Então, de novo, a gente pega o tamanho do parcial, né? Se o tamanho do parcial for menor do que o tamanho da resposta esperada, e aqui também podia até botar mais um teste, né? Se o tamanho de parcial já tiver estourado o tamanho da resposta esperada, a gente também podia partir. Mas eu não vou mudar isso agora não. Se o tamanho do parcial for menor do que o tamanho da resposta esperada, isso é só para não estourar esse array, né? Mas se o que eu deveria ter de resposta já é menor do tamanho do bloco que eu estou lendo agora, então, ou seja, o bloco que eu estou lendo agora já é maior do bloco que vai estar na resposta daquela mesma posição, também já posso parar de ler porque eu sei dali não vai, já sei que dali não vai sair boa coisa. Então, eu também já jogo essa resposta fora, né? Se não, eu chamo o solve e no final eu vou lá e cacheio essa resposta que vai vir do solve. Tá? É, vou, vou ler então aqui o arquivo completo, que é esse day12.input, né, que tem 1000 instâncias do problema. E aí a gente vai calcular só para a parte 1, né, a soma
do número de respostas para todas as instâncias. Então, vou dar um run aqui. Peraí, mandei imprimir isso aqui, não é para imprimir, tá? Então, vou fazer aqui uma mudança rápida, que é comentar essa impressão aqui que a gente botou para debug, e para não ficar um negócio esquisito aí quando a gente subir para o repositório, vou apagar aqui esse bloco de debug de vez, tá? Esse último parâmetro aqui era a profundidade, só para debug. E aí toda chamada de solve aqui tem um parâmetro a mais que eu estou mudando aqui a quente, estou arrancando. Eita. Estou arrancando fora esse parâmetro. Estava com medo da gravação estar pausada. Nossa, ia ficar triste aqui se a gravação tivesse pausada, viu? Beleza, então acho que eu arranquei esse debug de todos os lugares que deveria. Vou aumentar aqui o console, limpei o console, vou executar. E está aqui a resposta da parte 1, 7.490, né? Se a gente olha aqui, é a resposta que já tinha sido submetida anteriormente, dando um pequeno zoom aqui, dá para ver que a resposta da parte 1 enviada anteriormente era 7.490, né? A parte 2, já não lembro se eu falei isso aqui no vídeo, mas ele vai multiplicar o tamanho de entrada por 5 e vai juntar, vai juntar essas partes com interrogação, e aquele array de números ele também vai aumentar esse array 5 vezes, tá? Então se a gente roda aqui esse problema para a parte 1 e para a parte 2, rodando aqui de novo. Opa, por que agarrou? Rodou em 10 segundos, mas eu deixei aquilo ali comentado, aquele prune, porque ele estava rodando mais rápido, hein? Não deixei o prune comentado, não. Deixa eu rodar mais uma vezinha, só por desencargo, mas talvez seja isso mesmo. 7.490, aí fica o mesmo problema, aquele tamanho absurdo, tá, é um pouquinho mais rápido, 6 segundos, agora tá igual eu estava rodando antes. Aí repara que a resposta a esse 6560, 6560, 713, 713, 1946, 1946, 466, 466. Então tá batendo certinho aqui a resposta dessa, dessa parte 2, tá? Pessoal, foi um problema bem legal de resolver, mas que consumiu bastante tempo, fazendo de novo aquele recap, né? A gente começou, eu particularmente achei que fosse algum problema de combinatória, tinha alguma fórmula ali de combinação, arranjo, permutação, não achei nada que conseguisse resolver. A gente resolveu a primeira parte com força bruta, né? E a segunda foi necessário realmente dar uma olhada numa solução, que me foge o nome de quem resolveu, como inspiração, e a partir dessa solução a gente conseguiu montar a nossa e apresentar aqui no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Curte, compartilha, principalmente aí se inscreve no canal para poder pegar as próximas atualizações, e até o próximo vídeo aí do Advent of Code dessa edição de 2023. Um abraço.